Agora a gente já vai começar falando aqui sobre a arte e a cultura grega. E para um primeiro momento, a gente precisa meio que sair um pouco do panorama do Egito, né, que tinha como faraó a divindade máxima, e aí a arte lá era indissociável do lado religioso. Aqui na Grécia já era um pouco mais diferente, porque aqui a arte ela era mais ligada à inteligência, já que os governantes eram justos, eles eram sábios, eles tinham essa ideia mais de desenvolvimento progressista e tal, e não uma ideia puramente religiosa. Eles sendo dotados de inteligência, a arte em si, ela meio que deu uma evoluída para pensar em outros modos e pensar em outros sentidos de se reproduzir. Aqui, ela era voltada para o presente, o homem que contemplava o ambiente e a natureza. E nesse momento, é uma coisa que a gente consegue perceber também, o homem parou e pensou um pouco mais sobre ele mesmo. E a gente consegue ver isso até na representação dos deuses. A mitologia grega ela é muito forte na Grécia, assim como a mitologia egípcia era forte no Egito. Só que aqui, o que difere a mitologia grega da mitologia egípcia é porque os deuses aqui também eram imperfeitos. Eles eram sábios e eram poderosos, porém eles também erravam, eles tinham desejos carnais, eles brigavam, eles armavam uns contra os outros. Isso, querendo ou não, refletia um pouco da natureza do homem, que naquela época ele buscava na mitologia grega os motivos e explicações para as coisas da natureza, inclusive ele mesmo. E lembrando que a arte grega, ela sempre estava em busca de uma perfeição, de uma beleza que muitas vezes ela não era real, ela era mais idealizada do que propriamente dita real. E sempre essa busca do ritmo, da harmonia e principalmente do equilíbrio. Essas coisas caracterizavam o cotidiano da arte grega como uma arte que sempre buscou pela perfeição. E isso é algo que a gente vai ver, né, nas escolas artísticas que vieram depois do período grego, que se baseavam nesse período também buscando essa tal perfeição. E aí o belo, a razão, o ser humano, a democracia, eles estavam em alta porque começava a se pensar mais na relação social do homem e na evolução propriamente dita do homem. E aí, eu vou falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento da arquitetura, do teatro e da música na Grécia. E aí, eu vou começar falando aqui com vocês, que é algo que também eu já venho que eu já disse, né, no slide passado, que os gregos eles tinham essa idealização pela perfeição. E isso se mostrava muito na arquitetura. A gente pode ver no Partenon, por exemplo, aqui, que se você olhar de frente para ele e dividir ele em dois, os dois lados vão ser iguais. Essa igualdade ela era muito presente na arquitetura grega e isso é o que a gente chama de simetria. E a simetria, pela busca da perfeição, é algo que era muito praticado na arte grega e na arquitetura grega nesse sentido. E uma coisa que eles utilizavam para poder demarcar essa perfeição e poder medir o que é perfeito ou não e se o monumento vai ser valorizado ou não, são as relações matemáticas, as relações matemáticas simétricas, como por exemplo a do número φ, que é considerado o número de ouro que foi utilizado na Grécia. E aí a gente também teve desenvolvimento de outra obra arquitetônica, né, que foi o anfiteatro, que era uma obra que se caracterizava por ser em semicircunferência, onde as pessoas se apresentavam no meio e cada pessoa do palco, cada pessoa que estava no palco, ela conseguia ouvir de uma forma muito boa o que estava sendo transmitido pelo palco. E aí, com isso, veio se desenvolver o teatro. A gente sabe que o teatro ele surgiu em homenagem ao deus grego Dioniso. Inclusive, né, desenvolvimento esse que a história diz que aconteceu numa festa, porque o deus Dionísio ele era o deus do vinho e o deus das festas. E disse que em uma festa estava lá Ésquilo, que é um dos maiores atores conhecidos, né, da Grécia Antiga, e ele estava bêbado, e ele subiu uma carroça e começou a interpretar, dizendo que era Dionísio, dizendo que era um deus. E aí o teatro meio que começou com isso. E lembrando também que um pouco diferente do período egípcio, aqui a gente já tinha uma distinção social entre homens e mulheres. Inclusive, elas não eram permitidas até de participar de peças gregas. Sendo assim, quem interpretava tanto homens quanto mulheres nas peças gregas eram os próprios homens. E aí, falando um pouco da música também, a música surgiu, tinha Apolo, que era o deus da saúde, o deus da cura, o deus que dirigia a carruagem do sol, que se no leste se punha no oeste todo dia, para demarcar o início do dia e o término do dia, e ele também era o deus da música.
E o teatro, nessa época, ele tinha duas classes, né? Que era o teatro tragédia e o teatro comédia. O teatro comédia, ele era um pouco menos valorizado do que o teatro tragédia, e ele fazia sátiras do dia a dia, fazia sátiras de pessoas, fazia sátiras de atos, de vaidades, de ambições. Já a tragédia, né, que era mais valorizada porque ela estava mais presente nas classes mais abastadas, né, da sociedade grega, eles representavam grandes eventos heróicos, de heróis, de semideuses, de deuses, de monstros, de princesas e tal. E quase todos tinham um fim trágico. É o que a gente conhece, como por exemplo, a gente conhece a história de Héracles, que matou a própria mulher e os filhos, ou então a história de Medeia, que ficou louca e também matou sua família por causa do seu esposo Jasão, que são histórias muito interessantes, né? Inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam. Eu adoro mitologia grega. Sempre que eu tenho um tempo livre, eu estou lendo alguma coisa sobre. E é muito interessante. Se vocês quiserem até discutir qualquer assunto, assim, qualquer dia pode chegar que a gente conversa. Adoro mitologia grega. Falando um pouco mais da arquitetura, é bom a gente saber também que a Grécia, ela não era um único local. A Grécia era como se fosse um conjunto de várias localidades que se uniram sob uma mesma cultura e sobre uma mesma religião. Essas colunas representam basicamente o que eu acabei de dizer. Os dóricos foi o povo que deu origem à Esparta. Era uma coluna mais simples, porém era uma coluna mais requintada, uma coluna que revelava o masculino, que revelava uma solidez, uma imponência. Já a coluna jônica, que representava o povo jônico, que foi o povo que deu origem a Atenas, era uma coluna que tinha esses volutos, que era uma coluna mais feminina. Essa é a dórica. Essa é a jônica, que tinha esses volutos, que representavam o feminino. E essa aqui é a coluna coríntia, que representava o povo de Corinto, que ela era mais requintada, ela tinha esses folheados, e também que demonstrava um pouco mais de riqueza de detalhes no seu desenvolvimento. Lembrando que essas colunas elas eram todas bem simétricas. Por exemplo, essa aqui ela tinha que ter entre 16 a 24 listras dessa. Elas tinham que ter o mesmo tamanho, tinham que ter a mesma largura. Algumas que começavam grossas e terminavam finas, para poder dar a ideia de que a arquitetura estava se movendo. Tudo isso em busca da perfeição arquitetônica grega. E aí um exemplo, né, que a dórica ela exaltava o masculino, a jônica exaltava o feminino, a coríntia ressaltava um mais requintado. E aí temos a pintura em cerâmica. Os gregos eles não pintaram telas. A gente não tem na história da Grécia muitas obras pintadas em telas ou afrescos ou qualquer coisa do tipo. As pinturas que se davam na Grécia Antiga, elas se davam por meio de cerâmicas. Essas cerâmicas eram vasos, né, que tinham diversas utilidades, como por exemplo aqui, ó, a ânfora. A utilidade da ânfora era coletar água de nascentes e tal. Aqui é um cratera, que era utilizado para misturar o vinho com a água, já que os gregos eles não bebiam vinho puro. E aqui a gente tem um oinocô, que ele era para poder servir vinho, servir água, alguma coisa do tipo. Elas tinham essas funções e se vocês prestarem atenção, os desenhos das cerâmicas, eles se iniciaram com o fundo laranja e o desenho preto, a tinta preta para desenhar os personagens. A pintura da cerâmica evoluiu e aí ela se tornou o contrário. O fundo se tornou preto e a tinta se tornou amarelo ou alaranjada. Aqui a gente vê também, ó, essa mesma coisa. E aí, vocês podem pensar um pouco, mas essa pintura aqui, ela parece um pouco com a lei do frontalismo do Egito. Só que vocês têm que lembrar que a lei do frontalismo, o tronco está para frente e os membros e a cabeça está para o lado. Aqui, ó, o tronco está visto de perfil também. É como se a pessoa que estivesse pintando, ela vê da perspectiva dela e ela pintou exatamente como ela viu. E nessas pinturas, né, de vasos em cerâmica, da cerâmica grega, normalmente eles eram pintados com grandes personalidades, ou então para alguma obra que representasse algum mito, que representasse algum deus, alguma divindade, né, algum ser da natureza. E só com assim, nível de curiosidade, a gente conhece a lenda da caixa de Pandora, que ela abriu a caixa e libertou todos os males para o mundo, mas não era uma caixa propriamente dita. O instrumento que Pandora abriu, que liberou os males do mundo, na verdade era um pifos, que era também como uma espécie de jarro em cerâmica. E aí na escultura, né, a gente precisa saber que o que a gente tem de escultura grega hoje não foi feito pelos gregos.
Na verdade, as esculturas que a gente tem acesso que retratam o período grego, elas foram feitas pelos romanos, que foi como se fosse uma cópia dos gregos. É por isso que a gente tem acesso às esculturas gregas de hoje em dia. E aí, como eu já havia falado para vocês, os gregos eles valorizavam muito esse padrão de beleza e a forma humana perfeita. Muitas vezes um escultor, quando ele começava a esculpir uma pessoa, um ser, ele ia esculpindo e de acordo com a vontade dele, ele ia melhorando o que ele achava que deveria ser melhorado, porque ele não pintava a realidade, ele pintava uma ideação da realidade para poder atingir um padrão perfeito. E a gente teve vários escultores, diferente do Egito, aqui a gente já tem uma relação de escultor para a obra, por exemplo, Praxíteles, que esculpiu muito no feminino, e Policleto, que foi o que criou o manual Cânone, que era uma série de regras que deviam ser utilizadas para poder esculpir uma obra perfeita, como, por exemplo, a cabeça tem que medir 1/7 do tamanho do corpo, a distância entre o joelho e o umbigo tem que ser a mesma distância entre o joelho e o pé, e várias regras assim para poder atingir essa perfeição. E Fídias, né, um dos maiores escultores da história da Grécia Antiga, e foi ele quem esculpiu os Zeus do Partenon, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas que se perdeu por meio de saques e de destruições e guerras e tudo mais. E Lísipo, que também ele transcreveu algumas regras para poder atingir uma obra perfeita. E uma delas era que, por exemplo, a estátua tinha que ter 8 vezes o tamanho da cabeça. E um dos também dos mais conhecidos escultores gregos era Miron, que foi o que esculpiu o Discóbolo, que é essa escultura aqui, que ela é bem conhecida. Se vocês prestarem atenção, as esculturas gregas elas já pregavam um pouco mais de movimento. Aqui na obra do Discóbolo, por exemplo, vocês conseguem ver aqui até a contração dos músculos do braço dele, como se ele realmente estivesse fazendo movimento ou estivesse no ápice do movimento. E aqui vocês também veem os músculos da barriga, os músculos contraídos da perna, que ele está se agachando para poder fazer o movimento. E até em algumas obras que o movimento não é tão explícito como essa, a gente consegue ainda perceber algumas coisas que vão indicar que a pessoa não está tão imóvel. Como, por exemplo, aqui, a gente percebe aqui que ela está apoiada num lado do corpo e esse apoio que ela dá demonstra que ela está fazendo um movimento com essa perna. Igualmente aqui, o tecido que está esculpido aqui na pedra também demonstra que está em movimento. E aqui é o Zeus do Partenon, né, a escultura de Fídias, e também eles gostavam muito de esculpir a deusa da vitória. Uma coisa que talvez vocês prestem atenção é que algumas das esculturas gregas que são representadas pelos romanos, elas não têm braços ou cabeça. É porque as primeiras esculturas gregas elas eram feitas em mármore. Só que como o mármore era muito pesado e as esculturas não tinham apoio, por exemplo, de braços e cabeça, os braços tendiam a cair por causa do peso. E é que a gente tem nas regras que eu havia mencionado, por exemplo, a de Polícleto, né, que impôs uma série de regras, e Lísipo. E só uma última coisa que é importante a gente falar, que a Grécia influenciou até hoje e que acontece a cada 4 anos, que são os Jogos Olímpicos, que iniciaram como uma forma de agradar os deuses, onde o prêmio era uma coroa de louro, e hoje em dia acontece como uma forma de competição entre os países. Naquela época, os Jogos Olímpicos eles eram tão disputados e tão respeitados que guerras paravam para os Jogos Olímpicos poderem acontecer. E aí a gente fala um pouquinho da arte romana, que teve muitas influências da arte grega, porém uma grande diferença, que os romanos eles eram práticos, eles não se importavam tanto em idealizar sua obra, fazendo com que sua obra fosse mais realista. E essa realidade, quando trazida para outras áreas do arte, como por exemplo para a arquitetura, se manifestava em obras de grande utilidade. Na arquitetura, os romanos utilizavam muito arcos e também abóbodas. Acho que vocês conseguem ver aqui, ó, o Arco do Triunfo da França, que eu acho que todo mundo já passou por lá, tem um arco aqui, ó. E aí a abóboda, que eu vou mostrar para vocês aqui na foto da FAMED, que é essa estrutura aqui, que é como se fosse vários semicírculos tridimensionais unidos pelo mesmo ponto. O mesmo ponto é esse bem aqui em cima. E aí, falando um pouco mais dessa arquitetura, ela valorizava muito a energia
e um predomínio do caráter sobre a beleza. Eles viam mais a utilidade da obra, a utilidade da arquitetura do que a beleza da arquitetura em si. Mas não que essas obras deixavam a desejar quanto à beleza. E sempre tinha essa comprovação de poder, porque toda a história de Roma, que primeiro foi uma monarquia, depois foi uma república e depois foi um império, ela era marcada pela disputa do poder. Seja, por exemplo, durante um triunvirato ou alguma coisa do tipo, sempre havia alguém querendo demonstrar ter mais poder que o outro para poder governar Roma. E isso é o que a gente consegue ver pelas obras arquitetônicas. Tanto que o Império Romano, que cada vez mais se aumentava e cada vez mais se desenvolvia, né, realmente necessitava dessas obras arquitetônicas com alguma utilidade, porque, por exemplo, no surgimento do aqueduto, precisava muito da distribuição de água, ou então nas grandes estradas que Roma promoveu, porque como o seu império era muito grande, eles tinham que recolher os impostos de uma forma com que facilitasse a movimentação entre suas províncias. E aí, a construção de estradas ela foi muito bem implantada e foi muito bem instaurada justamente com essa função. Isso que tem um ditado popular, que era conhecido da época, que é todos os caminhos levam a Roma, porque tinha tantas estradas e tantos meios de você se locomover em Roma, que todos os caminhos dariam na cidade principal. E aí havia esse último imediato e esse senso de realismo e uma grandeza material para poder ter uma demonstração de poder. E aqui é o Coliseu, né, que vocês devem conhecer, que durante uma época de Roma, uma época de que Roma sofria muitos conflitos internos, porque tinha uma grande quantidade de servos e escravos, inclusive uma das grandes rebeliões lideradas por escravos que quase destruiu Roma, foi de um guerreiro que surgiu no Coliseu, que foi Espartacus. Ele lutava como gladiador, lutava contra outros gladiadores ou lutava contra animais para poder entreter o povo de Roma para que esse povo não se voltasse contra os seus imperadores. E aí, como pintura, não diferente das outras manifestações artísticas, os romanos eles utilizavam de uma pintura que tivesse uma utilidade, seja uma pintura como por exemplo uma pintura para servir de enfeite a algum local. Não se tem muitos registros de pinturas de Roma, porque a maioria das pinturas se davam em Pompeia, cidade essa que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio e teve aquela destruição que vocês conhecem. E aí, a arte, como eu havia dito, ela era mais para valorizar a arquitetura, não era uma arte independente. E aí, como eu já falei, os romanos eles utilizavam da instauração e do erguimento de monumentos arquitetônicos para poder demonstrar o seu poder. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, o Arco do Triunfo de Tito, que foi construído pelo irmão dele, Domiciano, foi quando ele chegou da vitória, né, sobre Israel, sobre os judeus, que ele destruiu o Templo de Salomão, que essa destruição levou à diáspora dos judeus. E aí, na volta, ele vitorioso, foi construído o Arco do Triunfo para ele, que hoje localiza-se sobre a Via Sacra. E aí as esculturas, e aí nas esculturas a grande diferença dos romanos para os gregos é que os romanos realmente eles esculpiam a realidade. Eles não tentavam melhorar os seus modelos como os gregos faziam. Eles retratavam muito imperadores, que é justamente para essa manifestação de poder deles. E aí, só para terminar, é importante a gente saber que Roma influenciou o Ocidente, e influencia até hoje, tanto nas leis, tanto na filosofia, tanto nos estudos, tanto na arquitetura, como era uma arquitetura mais útil, foi algo que serviu mais para ser levado ao mundo como aprendizado, como fórmula para se utilizar para atingir certos objetivos. E também a questão de autores, né? A gente tem aí Virgílio, que escreveu várias obras, tem Ovídio também,